As mensagens do Espírito Emmanuel são tão ricas, são tão variadas, são tão cheias de surpresas para nós, e com que facilidade que esse Espírito cerca vários ângulos de uma mesma questão, e muitas vezes nós passamos assim uma leitura corrida, né? Às vezes até pelo tempo, pouco tempo que a gente tem, nós fazemos uma leitura breve e a gente não esmiuça as palavras, os pensamentos. O Emmanuel sempre encadeia com princípio, meio e fim. Toda mensagem dele tem uma abertura, tem um desenvolvimento e tem uma linda conclusão. Então nós vamos fazer aqui a leitura completa da mensagem, que é até curta, e depois nós vamos trabalhando aqui as nossas reflexões, contando com vocês também para nos ajudarem, se desejarem anotar aí alguns pontos, e no final a gente pode ter uma breve conversa a respeito desse tema. Então vamos lá. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera, das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva, dos ataques do medo com a luz da meditação, dos miasmas do tédio com o serviço incessante, das nuvens da ignorância com a bênção do estudo, das labaredas da revolta com a fonte da confiança, das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Resguarde-se, resguardar. Resguardar no dicionário nós encontramos abrigar, defender, guardar com cuidado, mas gostamos da segunda definição, proteger de maneira cautelosa, defender-se. Então, o conselho é para que a gente faça isso com nós mesmos, que a gente se proteja de maneira cautelosa. Maneira cautelosa é a maneira cuidadosa, que analisa vários aspectos da necessidade dessa proteção, dessa defesa que Emmanuel está nos convocando. Então vamos seguir aqui os vários tópicos que ele elencou como sendo necessários, como temas de preocupação para os quais nós devemos nos resguardar. Então ele inicia dizendo: resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera. Ele usa essa palavra tentáculos, que dá aquela impressão de alguma coisa que penetra profundamente ao mesmo tempo e em várias direções. Então o desânimo parece que muitas vezes se enraiza em nós. Todo mundo sabe e já sentiu desânimo. A questão é estudar os motivos e controlar quanto tempo ele deve durar. Desânimo significa ausência de entusiasmo, ausência de vontade, ausência de coragem. Você pode dizer: eu não consigo trabalhar porque eu tenho estado num desânimo constante. Então é como se fosse uma força que nos arrebata para baixo, né? Um peso morto ali que impede que a gente haja com naturalidade, com alegria, com desejo de realizar, de viver, de aproveitar. O desânimo, naturalmente, ele pode ocorrer por vários motivos, né?
pode ocorrer durante uma enfermidade física, uma enfermidade psíquica, pode ocorrer nos estados depressivos, mas muitas vezes acontecem depois das nossas frustrações, quando a gente se depara com insucessos ou com decepções de várias ordens. Por exemplo, eu estava esperando ser promovido e foi outra pessoa promovida em meu lugar. Então eu fiquei desanimado, não tenho mais vontade de trabalhar porque não valorizaram o meu trabalho, estão valorizando outro trabalho. Isso é um tema comum, né? Pode ter acontecido com muitos de nós ao longo da nossa vida aí, profissional, até estudantil. Mas, quando nós estamos nesse estado de desânimo, nós perdemos a noção real da nossa própria importância, essa que é a verdade. A tendência, quando estamos desanimados, é que a gente se desvalorize. E a gente esquece com muita facilidade o que nós somos capazes de fazer, o que nós somos capazes de realizar com o tempo. Muitas pessoas têm uma força íntima muito grande e não se deixam desanimar com facilidade. Quando sofrem a queda, logo em seguida se colocam de pé e se preparam para prosseguir na luta. Mas não é assim com todos, e muitas pessoas se deixam enredar, né? Se deixam ser abatidas por esses tentáculos do desânimo. É uma questão também de conscientização nossa, para que a gente saiba lidar com isso. As pessoas que estão acostumadas a nos ver com disposição, trabalhando, alegres, felizes, animados, quando nos veem o contrário de tudo isso, por causa do desânimo, ficam decepcionadas ou preocupadas conosco, ou até o contrário, podem até torcer, né, contra nós, para o nosso desfavorecimento. Então nós é que precisamos cuidar de nós mesmos e combater esses inimigos silenciosos. E Emmanuel recomenda que a gente se resguarde, ou seja, se proteja, não se deixe abater, que a gente, como ele disse, faça de uma proteção cautelosa a nosso próprio favor, usando a prece sincera. Por que ele usa a expressão sincera? Para diferenciar da prece meramente balbuciada de palavras formuladas, repetidas e impensadas, na verdade, apenas verbalizadas. A prece sincera, ela se refere àquela que nasce diretamente dos sentimentos que vêm do nosso coração. Então precisa estar no nosso desejo sincero. Eu estou desanimado, mas eu tenho fé. Eu acredito que tem uma força maior que pode me ajudar. Eu vou apelar para ela. Eu vou desejar sinceramente que esse estado que eu estou, ele acabe logo, para eu continuar a minha vida feliz, com disposição, alegre, em condições de realizar as minhas metas, os meus trabalhos. Então a prece nos dá o sentido de respeito por algo que é maior do que nós, que é capaz de nos ajudar, que é capaz de nos proteger. Então pedir auxílio em oração não significa terceirizar o problema para outro resolver. Não é que vai haver uma substituição do nosso próprio esforço, porque curar o desânimo é responsabilidade nossa. Nós é que precisamos combatê-lo. Mas a prece sincera, ela realmente nos dá força e alento. E muitas vezes é disso que nós precisamos para a gente seguir adiante nos nossos propósitos, nos nossos projetos. Vamos ver o que mais que o Emmanuel recomendou, que a gente se resguarde das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva. Quando usa a palavra sombra,
contrariamente ou oposto à luz, é tudo aquilo que não é bom. Não é? A sombra tem a ver com o que não está correto, com o que não tem utilidade, com o que se opõe ao amor, ao trabalho, com o que contraria a lei de Deus. E por tudo isso, conseguintemente, retarda a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral. E o espírita precisa estar sempre preocupado com a sua própria evolução. Esse é um fator interessante para o espírita. Ele sempre compreender que a nossa doutrina é uma doutrina evolutiva. Ela nos convoca a compreender que o nosso trajeto em direção à luz, em direção a Deus, é por nosso próprio progresso espiritual, pelo progresso moral. É um caminho de evolução. Então devemos estar atentos com o que nos prende, retém esse caminho, e aquilo que, ao contrário, nos impulsiona. Então há sombras, as trevas, quando nos cercam em pensamento ou em ameaças de terceiros, de situações, vêm por exemplo, nos convocar às nossas próprias tentações para que a gente realize o mal ou contrarie a lei de Deus ou deixe de ser útil de alguma forma. Então essa sombra pode nos cercar, pode cercar o nosso pensamento e está diretamente afeta, aquela questão do desânimo. E com isso em mente nós podemos lembrar a recomendação de Jesus, que faz parte dos sinóticos, uma vez em Mateus e duas em Marcos, veio essa ideia. Nós registramos aqui Mateus, quando Jesus diz no capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos lá, vigiar e orar. Nós acabamos de falar aí sobre o sentido da oração. É uma equação para solucionar a questão evolutiva. Tem dois termos, vigiar e orar. Então, esses dois termos precisam ser respeitados para se conseguir a solução da nossa evolução, do nosso caminhar para cima, para o alto. Então, Jesus diz para que não entreis em tentação. A tentação é a provação. É aquilo que vai provar a nossa condição evolutiva, seja por mérito, seja por esforço, seja também no caminho da expiação, das reparações. Então, vem aí as tentações para nos provocar óbices no nosso caminho. Nem Jesus ficou livre das tentações, Naquele evento do deserto, que nós consideramos ser algo simbólico para o Espírito do Cristo, Jesus teve de vencer 3 tentações. Nós não vamos descrever, mas a primeira simbolizou o egoísmo, a segunda a vaidade e a terceira o orgulho. Então são as tentações da alma. E Jesus, ou melhor, o Cristo que animava o homem Jesus, o espírito puro evoluído, ele venceu essas tentações com muita facilidade. Mas e nós? Como que devemos fazer para vencer as nossas tentações? Ele diz aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós podemos traduzir assim: a nossa centelha divina, aquilo que é de Deus em nós, aquilo que é parte divina em nós, está pronto. Mas acontece que essa parte divina é uma luz que está coberta por uma capa de barro bem grossa, que é a nossa personalidade, repleta de defeitos, ainda distantes das virtudes ideais. Então, de vez em quando, desponta uma virtude aqui, outra ali, e aquela luz que já está lá dentro, que é a nossa centelha, consegue se expressar. Mas, em geral, nós estamos escondidos nessa capa de barro e estamos trabalhando tudo isso para a gente remover essa capa e brilha a vossa luz diante dos homens, como disse o Cristo. Então, o espírito está pronto, mas a carne, a personalidade é fraca. Ela precisa da vigilância. Então, se a oração nos dá o combustível,
se a oração nos dá um sentimento de humildade respeitosa, a vigilância já implica responsabilidade pessoal sobre nossos atos e pensamentos. Ou seja, vigiar é tomar conta de nós mesmos, é prestar atenção no que andamos dizendo, no que andamos pensando, realizando, mas como é que a gente vai saber se isso é o suficiente para que tudo dê certo, essa vigilância? Bom, vigiar implica também sabermos discernir o certo do errado. Quando a gente ouve notícias televisivas, midiáticas por aí, quando a gente lê as notícias dos jornais, etc., nós nos deparamos com certos eventos que a gente percebe que há criaturas na Terra que não têm o menor senso do que seja o certo e o errado. O senso moral está totalmente desviado, está iludido, está falseado, falsas verdades. Vive naqueles tesouros que são peças incompletas nos degraus da nossa subida para Deus. Então, discernir, saber discernir, é um grande momento da nossa caminhada. Eu já sei que isso está certo, eu já sei que isso está errado. E nós encontramos muita ajuda sobre isso no aprendizado das verdades do Evangelho, dos ensinos do Cristo. Nos mostra essas referências do que é o correto, do que é o ideal para o nosso espírito. Se nós desejamos purificar o nosso espírito, se nós desejamos fazer com que, se formos um líquido ainda turvo, e nós estamos precisando deixar aquela sujeira precipitar para a gente depois removê-la e nos transformarmos numa água límpida. Então nós precisamos saber aprender a identificar o joio e o trigo. E uma vez tendo dado para nós a verdade evangélica, fica faltando um outro ponto aí que a gente precisa resolver, que é o conhece-te a ti mesmo. É a providência segura para o acerto. Aí eu vou ter a referência ideal e eu vou ter um conhecimento realista de quem sou eu. Eu preciso compreender que é importante para mim eu me situar entre o ideal e onde que eu me encontro de verdade. Qual é essa distância? O quanto eu ainda preciso trabalhar certas coisas em mim? Eu consigo perdoar com facilidade? Eu ajo caridosamente ou educadamente, com naturalidade? Como é que eu me comporto nos momentos em que me irritam, que me ofendem, que as coisas dão errado, que eu me decepciono? Qual que é a minha reação espontânea? Isso vai mostrando exatamente a posição em que a gente se encontra. E aí eu posso trabalhar com honestidade, com sinceridade, nesse caminho de buscar a luz, né? Resguarde-se dos ataques do medo com a luz da meditação. E o medo? Todo mundo conhece o medo, né? O medo, ele é um sentimento que muitas vezes até nos protege de situações perigosas, situações ameaçadoras. O medo é importante para nós nesses momentos porque quando as pessoas têm um excesso de coragem para tudo, elas podem se lançar num risco até de desencarnarem, né? De perderem a vida, né? A gente vê aí uns vídeos aí, uns jovens aí saltando de um prédio para o outro, fazendo umas maluquices assim. Isso são atos de coragem irresponsáveis de uma certa forma. Mas o medo, na verdade, ele é um estado emocional provocado pela nossa consciência, né, de que nós temos diante de nós um perigo. Também pode ser um sentimento de ansiedade, sem uma razão fundamentada. A gente pode sentir medo de uma coisa que não existe, na verdade, né? Ela provoca em nós um receio, às vezes até porque divulgam para nós
algo que não é verdadeiro, mas a gente fica com aquilo nos bloqueando. Um exemplo que eu li, parece tolo, é a questão de tomar leite e chupar manga, que faz mal, né? Eu aprendi isso de criança com a minha mãe. E isso eu mesmo derrubei ao longo da minha vida. Mas fica aquele medo, não toma porque vai te prejudicar. Então, às vezes, o medo vem nesse nível, assim, né? Muito sutil. Mas, às vezes, ele provoca em nós grande inquietação, não é? Uma inquietação desagradável, principalmente se a gente tem, assim, diante de nós a possibilidade de algum insucesso. Será que eu vou passar naquele concurso? Será que eu vou conseguir aquele cargo? Será que eu vou pedir ele ou ela em casamento e vai responder sim ou não, não é? Então são situações da vida que a gente vive essa insegurança. E Emmanuel recomenda que a gente se resguarde desses ataques de medo com a luz da meditação. A meditação aqui, ela tem um sentido de refletir profundamente sobre alguma coisa, e não aquela meditação de exercício dentro, por exemplo, da yoga. Não, é a meditação da reflexão, do pensamento, do raciocínio, onde a gente usa a lógica e fala assim, tem cabimento eu ter medo por causa disso? Por que eu estou sofrendo antecipadamente por isso? É a pré-ocupação, não é? Estou preocupado com alguma coisa. Então, muitas vezes, nós criamos essas situações, esse grilo, vamos falar assim, na cabeça, né? Uma gíria antiga, mas é da minha época. E eu tive uma tia muito querida, já desencarnada, que ela morria de medo de ver fantasma. E ela já com mais de 80 anos, ela desencarnou com 86, e eu falava com ela, mas você já viveu mais de 80 anos, você viu alguma vez, você viu algum fantasma? Não. Falei, então por que você acha que vão perder o tempo de aparecer para você agora? Esquece isso, né? Então, às vezes, a gente tem que preencher a nossa mente, nós mesmos, com outros pensamentos para combater um medo que, às vezes, pode ser um pensamento que fica ali cristalizado e a gente mesmo incentiva que ele fique reverberando no nosso ser e nos tolhendo a capacidade. Eu guardei uma frase que ela não é mais usada nessa época porque esse tempo passou, mas a frase diz assim: o medo é a câmara escura onde se revelam os negativos, fazendo alusão àquela época que a gente fazia uma foto, mandava revelar o filme era levado para uma sala escura e o negativo era revelado, né? Saía a foto. Então essa frase eu guardei porque eu achei ela muito legal. O medo é a câmara escura onde se revelam os negativos. Então, em geral, o medo não traz para nós coisas boas e nós devemos usar a lógica, o raciocínio, a força da oração, tudo aquilo que puder servir de recurso para a gente combatê-lo. Resguarde-se dos miasmas do tédio com serviço incessante. Então, o tédio, aquele sentimento de aborrecimento, de desgosto, de enfado, provocado muitas vezes pela demora de alguma coisa acontecer. Então nós vamos ficando entediados. O tédio muitas vezes nos coloca numa posição de estagnação, como se nós estivéssemos com os pés atolados e não conseguimos sair dali, né? Não conseguimos nos mover. Então, muitas vezes, para vencer o tédio, é preciso que a gente se conscientize de que ele está ocorrendo. Nós estamos entediados. E aí nós precisamos, nesses instantes, nos valermos da fé, do raciocínio, da criatividade e da nossa consciência de devemos trabalhar, realizar coisas para nos entusiasmar, inclusive, com novos projetos, que muitas vezes nós estamos entediados com certas coisas, e quando a gente se lança num projeto novo, a gente ganha um estado de espírito diferente e nós somos capazes até de voltar e realizar aquele que estava nos entediando com facilidade. Então, tudo depende de a gente, nós mesmos, criarmos essa situação de superação. E o tempo,
costuma, muitas vezes, ser o bastante para a gente vencer o tédio, se nós soubermos esperar com paciência. É importante que a gente evite tomarmos decisões, né? Decisões negativas, precipitadas, como quando estamos entediados. Por exemplo, rompermos relacionamentos de amizade ou relacionamentos conjugais ou afetivos. Muitas vezes a situação muda. Eu tive um caso, por exemplo, que eu acompanhei um jovem assim. Ele começou a ter um relacionamento de namoro com uma pessoa, né, com uma moça, e passou um tempo, ele achou que ela estava abafando, tirou a liberdade dele, e ele não conseguia mais fazer as coisas que ele queria, ele já estava querendo romper. Então nós aconselhamos e felizmente ele nos atendeu. Um pouco mais de paciência, amadurece mais o caminho. Esse tédio, esse medo seu das coisas serem sempre assim, pode ser apenas uma fantasia, e muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, podem ser processos obsessivos, né? Espíritos colocando ideias negativas na nossa cabeça. E o que aconteceu é que ele passou um tempo, isso foi superado naturalmente, eles se casaram e viveram muitos anos e muito unidos, muito ligados um ao outro, de forma que não dá nem para pensar que eles tiveram um momento em que um deles estava tão entediado, né? Então o espírita tem por obrigação estudar e compreender, né, a lei do trabalho, a lei do esforço, como um fundamento, né, essencial para o seu desenvolvimento. Resguarde-se das nuvens da ignorância com a bênção do estudo. Então, não saber, que é a ignorância, é se manter em posição de certa fragilidade, na qual fatalmente nós dependemos de alguém. Alguém que sabe mais do que nós. Para muitas coisas, quando a gente não sabe, nós não temos capacidade de julgamento próprio. Então nós dependemos de outras pessoas. É assim que nós temos bons relacionamentos com nossos médicos, psicólogos, professores, advogados, seja lá mecânicos, os profissionais que nos ajudam, né, nas coisas, seja em que nível for. Ou seja, não é problema, em certo nível, não saber. Mas em outro nível, não saber nos coloca à mercê, né? Principalmente quando é não saber ao certo, a gente não ter certeza, é um caminho aberto para falsas suposições que podem nos desviar em rumo às nossas decisões equivocadas. Ou seja, o fato de eu não ter certeza, eu posso tomar uma decisão errada. Por isso, o estudo vai ser sempre uma rota de libertação para nós, pela qual nós poderemos conquistar, né, a compreensão plena ou parcial dos assuntos e, assim, nós obtermos julgamentos próprios, né, alcançarmos julgamentos próprios que tornem para nós mais seguras as informações, em vez de nós ficarmos à mercê de opiniões alheias. Então, aqueles de nós, quando conseguimos ler, estudar, compreender pelo próprio julgamento, já tem aí um grande avanço. E o espírita precisa conhecer a sua doutrina, precisa conhecer os seus fundamentos, precisa estudar o evangelho, porque nós não temos uma religião tradicional, com sacerdócio, com paramentos, com dogmas. Não. O espiritismo, nós nem temos muita certeza se é bem uma religião, ele é uma filosofia moral. Nós podemos até chamar o espiritismo de religião, né? Tem os aspectos ciência, filosofia, religião. Tá certo. Ligação com Deus. Mas, num certo sentido, é uma filosofia que tende a nos estimular a um avanço moral. E nós precisamos compreender por quê. Qual a nossa motivação? Para onde estamos destinados? O que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar? Quais são os ambientes que a gente vai habitar? E mais, o espírita pode, muitas vezes, ser útil a outras pessoas que vêm nos procurar para tirar dúvidas a respeito da doutrina. Então, nós não precisamos ser catedráticos na doutrina, mas pelo menos ter noções seguras, sabemos indicar um bom livro, uma coisa assim, é importante para nós.
Resguarde-se das labaredas da revolta com a fonte da confiança. Então, todos nós enfrentamos, não é, eventualmente, situações com as quais nós nos sentimos assim muito desconfortáveis. A gente preferia que elas não ocorressem conosco, mas faz parte, né, do nosso mundo de provas e expiações e tal. Então o problema passa a ser outro. Como é que a gente reage a essas situações que nos deixam inconformados, não é? Que nós nos sentimos ali agredidos, ofendidos? Então, a ideia de nos resguardar, ela pode, se ela não for bem direcionada, até complicar a nossa situação. Porque uma coisa é nós nos sentirmos indignados. A outra é qual vai ser a nossa reação àquela indignação. Então, se há revolta, e o Emmanuel fala as labaredas da revolta, né? Que às vezes basta uma lambida dessa labareda para fazer com que a gente fique transtornado, não é isso? Então, quando isso cresce em nosso coração, nós podemos cair no fosso do desequilíbrio. Perdemos a nossa harmonia íntima, adoecermos e realmente complicarmos, né, a nossa trajetória, aí, o nosso papel, não é? Então nenhum de nós está isento de se indignar, não é isso não. Mas como cristãos, nós temos obrigação de nos portarmos, né? Nos comportarmos em relação à nossa reação de modo condizente com os princípios que nós defendemos, que seria o respeito sem ofensas, a gentileza por caridade, a paciência como medicamento preventivo e assim por diante. Resguarde-se das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada. Pois é, nós tínhamos uma amiga mais próxima de nós, ela desencarnou, mas ela dizia que a família era espírita, ligada a várias tarefas, e a família falava que ela era fanática, porque ela não ficava em casa. Uma noite ela ia para uma tarefa, outra para outra, outra para outra. Então o fanatismo, muitas vezes, ele está no olho de quem enxerga o outro, não é? Na verdade, o fanatismo por si é quando a pessoa tem um excesso de admiração cega, veemente. Ele demonstra isso por algo ou por alguém, né? Por um sistema, por uma doutrina, por um partido político, uma religião, um ídolo, esporte, futebol. Fala em fanatismo, a gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? A questão do fanatismo é que geralmente o fanático ele carrega junto com tudo isso um sentimento de intolerância. Ele fica com o seu olhar assim mais estreito, né? O pensamento fica coagulado, cristalizado, endurecido, e a pessoa se torna preconceituosa com relação à outra, que não gosta ou que não sintoniza com aquilo que ele gosta demais, que ele exagera no gostar, não é? Então nós passamos, quando somos fanáticos, nós não admitimos que pessoas pensem de modo diferente, que tenham outras alternativas de pensamento, né, de vontades. E nós, fanáticos, reduzimos a nossa capacidade de ouvir. A gente gosta de falar sobre o que a gente gosta e não queremos ouvir sobre o que os outros gostam, não. É assim que a coisa funciona. O que o Kardec propôs para vencer isso? Fé raciocinada. O raciocínio e o conhecer-se a si mesmo é que vai quebrando essa maneira de ser nossa totalmente equivocada. Precisamos ter vigilância com o nosso fanatismo político, esportivo, religioso. Uma coisa é a gente gostar muito, né? Nós vibramos muito com a nossa doutrina espírita. Mas se alguém nos coloca outros pensamentos, vamos ouvir de bom grado. E vamos dar a nossa opinião sobre o espiritismo só se nos pedirem, para que a gente não abafe, não massacre a outra pessoa, muitas vezes com o nosso entusiasmo. Dizemos que o espiritismo nos torna privilegiados porque nós sabemos isso e aquilo. Olha, isso é um caminho de perdição. Então nós temos que respeitar preferências, opiniões diversas das nossas, evitar ferir sentimentos alheios, atacar, né, os objetos de adoração das pessoas que são fanáticas, né? Falar mal das coisas que elas gostam. Então, sempre o diálogo ponderado, equilibrado, não é? Não se trata
de quebra de braços. E vamos nos resguardar, por fim, das águas mortas do estacionamento, com o trabalho constante e desinteressado do bem. Ou seja, dentro do possível, atendendo aos apelos cristãos da própria doutrina espírita, nós devemos realizar o trabalho voluntário, sem visar recompensas, a não ser a satisfação própria do prazer em servir desinteressadamente. O nosso vínculo com o trabalho constante no bem, na verdade, ele nos confere o respeito dos semelhantes, quando esses nos consideram uma fonte de bons exemplos. Então nós jamais devemos exigir também que as pessoas façam o mesmo. A responsabilidade é nossa. Nós não temos que exigir que as pessoas trabalhem e sejam como nós. Não. Nós devemos agir por nós mesmos e, quem sabe, nós vamos servir de ponto de referência e de bons exemplos, para que essas pessoas nos respeitem, assim como nós devemos respeitar o momento evolutivo de cada uma delas. E agora, já caminhando para o encerramento e a conclusão aqui da nossa mensagem, né, maravilhosa do Emmanuel, nós temos aqui ele dizendo que cada espírito traz em si forças ofensivas do mal e recursos defensivos do bem na marcha da evolução. Lembramos aí aquele símbolo lá do taoísmo, o yin e o yang, né? Aquele símbolo que a gente vê aí nos templos de yoga, né? Onde duas forças opostas convivem em conjunto, ou seja, a escuridão e a claridade, o bem e o mal. É uma dualidade de tudo que existe. Então nós somos essa dualidade. Nós temos que desenvolver a consciência do bem que está em nós, como ele diz aqui, os recursos defensivos do bem. Nós precisamos saber o que eu preciso para ter esse recurso defensivo do bem. Eu preciso ler, estudar, trocar ideias, assistir palestras, cursos, isso ligado à nossa doutrina espírita, né? Ao cristianismo. E ao mesmo tempo conhecer a mim mesmo para identificar o mal que está em mim, porque é muito fácil ver o mal nos outros. Geralmente, quando eu vejo o mal nos outros, é porque eu tenho o mesmo mal. É um reflexo ali do meu próprio eu, não é? Então a gente vê que nós somos um conjunto dessas forças ofensivas do mal e dos recursos defensivos do bem. E que nós estamos ali lutando contra nós mesmos nessa marcha de evolução. Aí Emmanuel fala uma frase fantástica, que a vitória do bem, conquanto seja fatal, depende do livre-arbítrio de cada um. Quando ele diz que a vitória do bem é fatal, ele está dizendo que ela vai acontecer. Como é que a gente chama isso? Determinismo. Então há um determinismo evolutivo que tudo tende ao bem, que os maus sentimentos tendem ao amor, que as trevas tendem à luz. É o determinismo que Deus colocou adiante de nós. Mas para que a gente consiga essas conquistas realizadas de forma efetiva, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio e o esforço evolutivo. Isso vai aos poucos, não é? Então ele pede finalmente que a gente se resguarde, né? Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem em você mesmo. O que é contemporizar? Contemporizar é ser tolerante, ou seja, devemos ter intolerância com os nossos próprios enganos. Os nossos enganos, eles precisam nos incomodar, na verdade, para que a gente entenda que eles estão em nós, eles não estão no outro. É a nós mesmos que nós temos que dirigir o foco das nossas atenções e não em relação ao outro. Porque o maior mandamento da lei qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua inteligência. Esse é o primeiro, né?
e grande mandamento, e eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Então a coisa, na verdade, começa com o amor a nós mesmos, para que a gente consiga amar o próximo e, consequentemente, amar a Deus. O amor a nós mesmos é esse trabalho de lapidação íntima, onde a gente reconhece, como disse, né, Jesus, ainda citando o Sermão do Monte, lá em Mateus 5,37, Jesus disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, nós devemos agir de acordo com esse nosso discernimento e fazer as coisas certas, porque nós temos intolerância aos nossos próprios erros, nós não vamos contemporizar com eles.